Eu sempre tive uma relação muito forte com a imagem, desde a minha adolescência. Comecei pela banda desenhada, depois entusiasmei-me muito com o cinema, da perspectiva lá, do consumidor de cinema, mas a partir de uma certa altura foi possível ter contacto com o vídeo ainda na década de 70. Tive uma experiência muito forte em termos de recolha de cultura popular com o Michel Giacometti, que era o grande nome nessa época. Depois tive um centro de estudos cinematográficos, onde aprendi muitas coisas de cinema, dei cursos de cinema, desenvolvi muita coisa por aí e filmava sobretudo em Super 8 em coisas que eu sabia que iam desaparecer, portanto tinha mesmo um arquivo grande nessa área. Quando o vídeo aparece, eu acabo por ter finalmente uma tecnologia que me permite acumular grande quantidade de informação que não acontecia com o filme, porque o filme era extremamente caro. Fiz isso durante 20 anos, acumulei um arquivo de imagem que responde praticamente a todas as áreas de conhecimento. Este é o catálogo de uma exposição intitulada Passado ao Espelho. Foi uma exposição feita no Museu da Física em 2006 e tratava-se basicamente de conseguir mostrar algumas das coisas das primeiras fotografias de Coimbra e sobretudo os daguerreótipos de Coimbra de 1842, que é algo importante na história da fotografia em Portugal. É preciso perceber que a recepção da fotografia em Portugal vai-se fazer também pelos canais científicos. E os canais científicos nessa época estavam de alguma forma em Coimbra. A comunicação das publicações científicas com Coimbra era quase imediata. Digamos que era apenas o tempo do barco para chegar da França até a Lisboa, de Lisboa até ao Rio Mondego e subir o Rio Mondego e subir a colina da Universidade. O que quer dizer que naturalmente estas pessoas tinham os conhecimentos da química e da física, tinham logo a apetência de tentar aplicar na prática aquelas descobertas. Isso traduziu-se pela aquisição de uma máquina, que eu mostrei apareceu nesta exposição, pelas câmaras de mercúrio, que era necessário para a revelação, e os daguerreótipos originais, que foi possível mostrar. Portanto, são das imagens mais antigas de Portugal e foram produzidas aqui em Coimbra. Coimbra sempre teve uma relação muito forte com a fotografia. Mesmo alguns dos fotógrafos que instalaram em Coimbra vieram de círculos como o Círculo de Victor Hugo, por exemplo. Há um fotógrafo francês que se instala em Coimbra, que é o Arsenet, que fez parte, que foi o 8º subscritor do Manifesto de Jersey de Victor Hugo. Portanto, o Victor Hugo há um período que é expulso da ilha de Jersey, devido àquelas oposições que ele tinha com ele e os republicanos franceses tinham com o Napoleão III, e na altura, quando as relações diplomáticas entre a França e a Inglaterra se começavam de alguma forma a restabelecer, isto dá pressões para que houvesse problemas relativamente aos exilados em Inglaterra, neste caso na Ilha do Canal, na Ilha de Jersey. Este Arsenet acaba por vir instalar-se em Coimbra, instala-se em Coimbra a partir de 1863, 64, vai viver aqui os últimos 10 anos da vida dele, ele morre em 1874, e vai ser um caso muito importante até na história, numa certa história legal de Portugal. Porquê? Porque ele sempre se assumiu como republicano, morre como republicano, socialista e por aí, e em Coimbra, quando ele morre, as autoridades eclesiásticas não o deixam entrar no cemitério. O que quer dizer que ele teve que ser enterrado fora do cemitério. Isto dá uma reação de muitos setores, os setores mais liberais da sociedade portuguesa, e isto vai implicar a alteração da lei dos cemitérios. O que quer dizer que este nosso amigo, o Arsenet, acaba por ser o primeiro caso de enterro civil em Portugal. Depois há outros nomes muito importantes na história da imagem que de alguma forma fazem reportagens em Coimbra. Sei lá, por exemplo, o fundador do cinema, o primeiro realizador de cinema em Portugal, o Arão da Paz dos Reis. Ele faz três reportagens de Coimbra, pelo menos. Faz uma Rainha Santa, faz o Centenário da Sebenta, que foi uma festa de estudantes em 1899, portanto faz uma série de fotografias absolutamente espantosas, e faz também uma outra grande festa de estudantes também muito importante à época, quando acabou o grau de bacharel, que era o chamado enterro do grau. Portanto, isto são imagens, estamos a falar imagens das primeiras, mesmo do começo do século XX, da transição do século XIX para o século XX. Há outras histórias também muito interessantes, sei lá, a história, por exemplo, do José Sartori, que era um italiano, que se instalou aqui como fotógrafo a partir de 1874, e vai ser o homem que vai fotografar o António José de Almeida, que foi depois Presidente da República, à cadeia, quando ele esteve preso na cadeia de Santa Cruz. E vai fotografar muitos republicanos, vai desenvolver um projeto muito interessante com um outro republicano também
muito ativo aqui em Coimbra, que foi o António Augusto Gonçalves, foi vereador republicano ainda no tempo da monarquia, e vai ser muito importante na história da arte, nos restauros de Santa Cruz e da Sé Velha, e vai fazer com ele uma obra que se chama Património Artístico e Monumental, que se tratava basicamente do seguinte: as grandes obras da arquitetura portuguesa, com alguma dimensão histórica, vão ser fotografadas pelos José Sartórios, com a orientação do António Augusto Gonçalves, e vão sair tipo fascículos. De 15 a 15 dias seriam 2 provas originais com 2 monumentos portugueses. Isto acabou por durar 2, 3 anos. Este fotógrafo também, particularmente, aconteceram-lhe várias coisas. Ele tinha a casa fotográfica dele na Rua Corpo de Deus, e como trabalhar com os químicos nessa época era complicado, ele teve 3 incêndios nas casas fotográficas dele. Muita coisa ficou destruída. Teve um em 1886, depois teve outro em 1889 e depois ainda teve um já quando ele mudou-se no final da vida, mudou-se para a Alta de Coimbra e acabou por ter ainda mais um incêndio aí. Portanto, há uma série de gente aqui com biografias muito interessantes, para além de terem feito outra coisa muito importante, que é fotografavam os estudantes, os cursos inteiros. Isto dava origem a orlas. O que é que são orlas? Imaginemos um póster grande, feito em litografia, e onde as fotografias eram lá coladas com o nome dos estudantes e a terra de onde eram originários. O que quer dizer que, descobrindo essas fotografias hoje, nós vamos descobrir uma coisa muito interessante, que é imagens, retratos de protagonistas que nós conhecemos por nome, mas que muitas vezes não vimos a cara. Isso tornou possível que, na exposição do Centenário da República da Universidade, que foi o Ver a República, tornou possível fazer aparecer retratos de personagens que toda a gente fala, mas que a imagem fotográfica era absolutamente desconhecida. Estou a falar de um exemplo concreto, tem muitos outros, o exemplo do José Falcão. O José Falcão, em Coimbra existe um liceu com o nome José Falcão, ele foi lente de astronomia, morreu em 1993, e as celebrações republicanas eram sempre homenagens ao túmulo do José Falcão. Só que se julgava que a única imagem dele era uma gravura que foi publicada numa revista de gravura, que usava a fotografia para a gravura, que era um acidente, mas fotografia, uma coisa dos anos 80, do século XIX, mas fotografias mais antigas do José Falcão como estudante, isso não, julgava-se que não existia. Aliás, houve alguém que tentou fazer uma história de Portugal no começo do século XX e andou à procura de ver se conseguia apanhar alguma imagem do José Falcão, até contou a história que resulta de uma não descoberta, portanto ele não conseguiu encontrar nenhum, e o que é impressionante é que a esta distância de 150 anos foi possível encontrar um original fotográfico com o José Falcão. Foi possível fazer o mesmo com o Antero de Quental. Foi possível encontrar nestes álbuns de fotografias do século XIX uma fotografia do Antero de Quental como estudante, ainda com o cabelo todo, com a juba do Antero de Quental, com um aspecto que corresponde exatamente às descrições, que eram as descrições da época, porque o Antero de Quental vai envelhecer muito, por ser do tipo de vida que ele levava e de toda a agitação que passava por ele, e foi possível fazer aparecer, como foi possível fazer aparecer uma fotografia do Martins de Carvalho, que era o decano dos jornalistas portugueses, o diretor do Clube Licença, o homem que aguenta um jornal desde a década de 40 do século XIX até praticamente ao século XX, praticamente em contínuo, e há muitas histórias assim que é possível recuperar. Fazendo a leitura dos jornais de Coimbra, que é algo que eu estou a fazer neste momento, é possível descobrir os momentos exatos onde as fotografias são feitas. Portanto, há um cruzamento de datação e de introdução de rigor nas fotografias que permite fazer com que a fotografia entre como documento rigoroso, ou seja, datado, lido a sério, sabendo o que é que lá está ou não, e ao mesmo tempo recuperar as metamorfoses que nós sabemos que aconteceram, mas que nunca tínhamos visto. Conseguir ver a portagem como era antes das obras que aconteceram no século XIX, e o pátio da Universidade e muitos outros espaços de Coimbra. Eu espero no futuro publicar algumas coisas sobre essas áreas e mostrar, obviamente, essas imagens.